Olá, alunos PVS. Meu nome é Júlia, eu sou mediadora do Polo NIGF e vou estar com vocês nessa semana, né, ministrando a aula de exercícios de funções inorgânicas. Para esta aula, eu escolhi 5 exercícios da apostila para a gente resolver juntos, ok? Então vamos lá. O primeiro exercício trata da escala de pH. Então, esses 5 exercícios são de funções inorgânicas, que foram os conteúdos tratados nas 4 últimas aulas. O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador do caráter ácido, que é o pH entre 0 e 7, ou básico, pH entre 7 e 14, de diferentes soluções. Misturando-se um pouco de suco de repolho roxo e da solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores segundo a sua natureza ácida ou básica, de acordo com a escala de pH a seguir. Então, pessoal, o repolho roxo é um indicador ácido base. O que significa isso? Quando a gente prepara o extrato de repolho roxo, né, que pode ser as folhas do repolho roxo fervidas em água, né, então aquele suco vai ser o extrato. Essa solução, quando adicionada a diferentes substâncias, ela vai mudar de cor de acordo com o pH dessas substâncias, tá? Então, olhem a escala aí. Se o pH da substância estiver entre 1 e 3,5, a coloração vai ser vermelha. Se o pH estiver entre 3,5 e 6,5, coloração rosa. Entre 6,5 e 9, roxo. Entre 9 e 11, azul. Entre 11 e 13, verde. E entre 13 e 14, amarelo. Então, essa é a escala de cores, tá? Do indicador ácido base repolho roxo. Eu até coloquei essa escala, a escala coloridinha aqui, né? Para ficar fácil de observar. Deixa eu voltar aqui. Tá? Para facilitar a visualização aí. Então, galera, quando a gente tem um pH menor que 7, significa que o pH é ácido. Então, ó, pH menor que 7 é um pH ácido. pH maior que 7 é pH básico. pH exatamente 7 ou bem próximo de 7 é pH neutro. Tranquilo? Provavelmente vocês já viram isso aqui quando pegaram lá um detergente, um sabonete, estava escrito lá pH neutro, significa que o pH é 7, né? O bem próximo. Pegou lá um shampoo e estava lá pH 4, significa que o pH desse shampoo é ácido, tá bom? Continuando aí. Algumas soluções foram testadas com esse indicador, produzindo o seguinte resultado. Então, a gente tem aí 4 materiais. O primeiro material foi o amoníaco, que apresentou coloração verde. O segundo material foi o leite de magnésia, que apresentou coloração azul. O terceiro, o vinagre, que apresentou coloração vermelha. E o quarto, o leite de vaca, que apresentou coloração rosa. De acordo com esses resultados, as soluções 1, 2, 3 e 4 têm, respectivamente, caráter ácido, básico ou neutro. Justifique. Então, a questão está pedindo que a gente classifique cada uma desses materiais, né, de acordo com o pH. Então, pH menor que 7 é ácido, maior que 7 é básico e igual ou bem próximo de 7 vai ser um pH neutro, tá bom? Então, olha só. O primeiro material aí, que é o amoníaco, apresentou coloração verde. Coloração verde quer dizer que essa solução possui pH entre 11 e 13, ou seja, pH maior que 7 é um pH básico. Então, o pH dessa solução, né, é um pH básico, apresenta caráter básico. Na segunda, leite de magnésia, a coloração ficou azul. Então, coloração azul tá aqui, ó, entre 9 e 11, de 9 a 11. Ou seja, também possui caráter básico. Terceiro, vinagre. O vinagre apresentou coloração vermelho, desculpa. Quer dizer que o pH vai de 1 a 3,5. Então, é um pH ácido. Já o leite de vaca ficou rosa, então o pH está entre 3,5 e 6,5, ou seja, é um pH também ácido.
Ok, galera? Então, vamos para a questão número 2. A questão número 2 é uma questão da UERJ e diz o seguinte: numa aula experimental, foram preparadas 4 soluções eletrolíticas com a mesma concentração de soluto e as mesmas condições adequadas para o estabelecimento de um estado de equilíbrio. O que são soluções eletrolíticas? São aquelas que apresentam íons, tá? Então, sempre que um composto sofrer dissociação ou ionização em solução aquosa, ele vai produzir uma solução eletrolítica capaz de conduzir corrente elétrica, tá bom? Então, nós temos aí 4 substâncias. A primeira é o ácido acético, que é o CH3COOH. A segunda é o cloreto de potássio. Terceiro é o ácido sulfúrico. E o quarto é o hidróxido de cálcio. A seguir, cada uma dessas soluções foi submetida a um teste de condutividade elétrica. Observe a seguir o esquema do teste realizado. Então, foi realizado um teste, né? Onde nessa solução eletrolítica foram colocados eletrodos e vai poder, né, para conseguir acender essa lâmpada. O acendimento da lâmpada, né, a intensidade desse acendimento da lâmpada vai depender da força do eletrólito, no caso da natureza do eletrólito. Se for um eletrólito forte, vai acender, né, com mais força a lâmpada, vai aparecer uma luminescência maior. Se esse eletrólito for fraco, vai acender, mas vai acender fraquinho, tá? Então, a questão diz o seguinte: a solução na qual a posição de equilíbrio está acentuada, deslocada no sentido 2, ou seja, para lá, né? E provocará, quando submetida ao teste, menor intensidade luminosa da lâmpada, é a de número. Então, como eu falei para vocês, essa luminosidade vai depender da natureza do eletrólito. Eletrólito forte vai acender, né, a lâmpada com maior força, vai ficar mais iluminado. Eletrólito fraco vai ficar mais fraquinho lá a lâmpada. Então, nós temos aí o primeiro ácido acético. O ácido acético é um ácido orgânico, tá? Percebam aí que, como todo ácido, ele vai liberar H+ em solução aquosa. Mas, por ser um ácido orgânico, ele é um ácido fraco, ele é considerado um ácido fraco. Então, ele é um eletrólito fraco, tá bom? O 2 aí é o cloreto de potássio. Cloreto de potássio é um sal. É um sal bastante solúvel em água. Por isso, ele vai liberar bastante íons em solução. Então, vai ser um eletrólito forte. O ácido sulfúrico é um oxiácido forte. Ele também vai ter um grau de ionização bem alto, né? Então, ele vai liberar bastante íons em solução e vai acender a lâmpada lá com força, né? E o hidróxido de cálcio é uma base, né? Podem perceber aí que libera íons hidroxila em solução aquosa. E é uma base formada por um metal alcalino terroso, ou seja, é uma base forte. As bases formadas por metais alcalinos e alcalinos terrosos, com exceção do hidróxido de magnésio, né, são consideradas bases fortes. Então, é um eletrólito forte e vai acender a luz lá com força. Então, o único eletrólito fraco que nós temos aí é o primeiro, que é o ácido acético. Então, a resposta correta aí dessa questão é a letra A. Ok? Então, vamos passar para a terceira questão. Leia atentamente a seguinte notícia publicada em jornal. Alunos tomam soda cáustica durante aula e passam mal. 16 alunos de uma escola particular de Sorocaba, interior de São Paulo, foram internados após tomar soda cáustica durante uma aula de química. Os alunos participavam de um exercício chamado teste do sabor. Já haviam provado limão, vinagre e leite de magnésia e insistiram em provar a soda cáustica, produto utilizado na limpeza doméstica. Em pouco tempo, os alunos já começaram a sentir os primeiros sintomas, ardência na língua e no estômago, e foram encaminhados ao hospital modelo da cidade. Sobre essa notícia, foram feitas as seguintes afirmações. Os produtos ingeridos pelos alunos, no caso aí, o limão, vinagre
leite de magnésio e soda cáustica são todos ácidos e, por isso, corrosivos. Segundo, tanto o leite de magnésia como a soda cáustica são compostos alcalinos. E terceiro, a soda cáustica, que é o NaOH, é uma base forte. O leite de magnésio, suspensão de hidróxido de magnésio, é uma base fraca. Isto ajuda a entender por que o leite de magnésia pode ser ingerido, mas a soda cáustica não. Então, vamos lá. Então, a gente tem que analisar cada uma das afirmações, né? Na primeira afirmação, diz que os produtos ingeridos pelos alunos, limão, vinagre, leite de magnésio e soda cáustica, são ácidos e, por isso, corrosivos. Não, limão e vinagre são ácidos, né? E a gente pode perceber isso até mesmo pelo sabor azedo. Mas leite de magnésia e soda cáustica são bases, tá? Então, leite de magnésia é até uma base que é utilizada como medicamento, tá? É utilizado tanto para azia, tem gente que toma como laxante, né? E a soda cáustica já é um produto utilizado na limpeza doméstica, que a gente conhece muito bem, né? Aí como, no caso, é o hidróxido de sódio, que a gente conhece muito bem como soda cáustica, tá bom? Então, limão e vinagre são ácidos, leite de magnésio e soda cáustica são bases. Mas não só os ácidos são corrosivos, as bases também podem ser corrosivas, né? Então, a gente tem um exemplo aí da soda cáustica, que é uma base e é corrosiva. Segundo, tanto o leite de magnésia como a soda cáustica são compostos alcalinos. Correto, né? O que significa alcalino? Significa básico, tá? Vem de álcali, que significa cinzas, tá? Então, alcalino é a mesma coisa que básico. E terceiro, a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, é uma base forte. E o leite de magnésia, a suspensão de hidróxido de magnésio, é uma base fraca. Isto ajuda a entender por que o leite de magnésia pode ser ingerido, mas a soda cáustica não. Correto, né? O hidróxido de magnésio, como eu disse, ele é até utilizado como medicamento. Mas a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, jamais pode ser ingerida. Ela só pode ser utilizada, né, no caso aí, como costuma ser utilizada, né, para desentupir pias e tal, mas tem que ter muito cuidado, porque é um composto muito perigoso, tá bom? Então, dessas informações, estão corretas a segunda, né, e a terceira, 2 e 3. Então, a resposta correta aí vai ser a letra D. Então, deixa eu marcar aqui a letra D. Ok? Então, vamos prosseguir, né? Quarta questão. A quarta questão é uma questão do Enem. O esquema representa o ciclo do enxofre na natureza, sem considerar a intervenção humana. Então, aqui, a gente tem o ciclo do enxofre, tá? Mas sem considerar os gases de enxofre produzidos, né? Por exemplo, na queima dos combustíveis. Então, diz o seguinte aí. Deixa eu tirar isso aqui que está atrapalhando. Deixa eu voltar. Desculpa. Algumas atividades humanas interferiram significativamente no ciclo natural do enxofre, alterando as quantidades das substâncias indicadas no esquema. Ainda hoje, isso ocorre, apesar do grande controle por legislação. Pode-se afirmar que 2 dessas interferências são resultantes da... Então, vamos ver a primeira aí, na letra A. Queima de combustíveis em veículos pesados e da produção de metais a partir dos sulfetos metálicos. Galera, o maior produtor de enxofre hoje, no caso emissor, né? O maior responsável pela emissão dos dióxidos de enxofre hoje na atmosfera são os combustíveis, são os combustíveis fósseis, principalmente o diesel, né? Que é utilizado em veículos pesados. O diesel, ele tem um alto teor de enxofre. Esse enxofre, quando queimado ainda mesmo no motor, né, ele vai gerar o dióxido de enxofre. Então, olha
a reação que acontece? Deixa eu escrever aqui para vocês. Então, a gente tem essa reação acontecendo, ó. O enxofre, que o símbolo dele é o S, né? Vai reagir com o gás oxigênio, que é o O2, produzindo o SO2. O SO2, ele pode reagir com a água, formando o H2SO3, que é o ácido sulfuroso. Só que o ácido sulfuroso não é um ácido forte. O grande problema é quando esse SO2 reage com o O2 da atmosfera, produzindo SO3. O SO3, assim como o SO2, é um óxido ácido, né? Só que, diferente do SO3, ele vai produzir um ácido forte, que é um ácido muito conhecido nosso, né? Ó, SO3 vai reagir com água, formando o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Ok? Então, o SO3 vai reagir com a água da chuva, né? Produzindo o H2SO4, formando o que a gente chama de chuva ácida, que provavelmente vocês já ouviram falar, né? Então, já entramos aqui direto na resposta correta, né? Então, a resposta correta realmente é a letra A. Ok? Continuando, então. Deixa eu apagar aqui nossos rabiscos. Então, continuando, vamos para a questão 5. A questão 5 também fala das questões ambientais. Diz o seguinte: um veículo movido a gasolina lança no meio ambiente gases como dióxido de carbono, que é o CO2, dióxido de enxofre, que é o SO2, e vários óxidos de nitrogênio, que contribuem para o agravamento de problemas ambientais. Considere as seguintes afirmações a respeito desses gases. Então, primeira afirmação: o SO2, que é o dióxido de enxofre, é um dos gases responsáveis pela diminuição do pH da chuva. Então, como eu falei para vocês, né, o SO2 é um óxido ácido. Quando ele reage com a água da chuva, deixa eu colocar aqui para vocês, ele pode formar o H2SO3, que é o ácido sulfuroso. Mas o grande problema é quando ele reage com o oxigênio, formando o SO3, que é o trióxido de enxofre, que também é um óxido ácido. O trióxido de enxofre vai reagir com a água da chuva e vai formar o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, e é um ácido forte, né? Então, o que vai acontecer com o pH da chuva? Vai ficar mais ácido, então vai diminuir o pH, tá bom? Então, essa primeira afirmação aí está correta. Segundo, o CO2 contribui para o aumento do efeito estufa. Sim, o gás carbônico é um dos gases estufa, assim como o CH4, que é o gás metano, e os vapores d'água. Esses são os principais responsáveis pelo efeito estufa, né? E pelo seu agravamento, porque o efeito estufa é um efeito natural, né? É até muito importante para a manutenção da vida na Terra. Se não fosse o efeito estufa, a gente, né, o planeta Terra não teria temperaturas, né, que dessem condições para a nossa vida aqui. Mas o que acontece? O aumento desses gases na atmosfera está contribuindo para o agravamento do efeito estufa, que é o que a gente chama de aquecimento global, tá bom? Então, esses gases, eles retêm o calor, né, não deixando esse calor se dissipar, ok? Então, número 2 aí está correta também. E terceiro, os óxidos de nitrogênio são responsáveis por danos à camada de ozônio. Não, os óxidos de nitrogênio eles podem causar também a chuva ácida, tá? Mas os principais responsáveis
pelos danos na camada de ozônio são os CF6, os clorofluorcarbonetos, tá bom? Os CF6 foram muito utilizados em aerossóis e como gás de refrigeração. Hoje em dia, eles são proibidos em muitos países, ok? Então, as afirmações verdadeiras aí são 1 e 2 apenas. Então, nós temos aí resposta correta, letra B. Bom, galera, então a gente fica por aqui. Façam os exercícios da apostila, tá? Qualquer coisa, procurem os mediadores do polo de vocês para tirar dúvidas, tá? Todos estão à disposição de vocês. E muito obrigada. Um grande abraço.